Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao componente curricular de Geografia. Sou a professora Andresa Xavier. Então vamos verificar aí o nosso objeto de conhecimento e detalhamento da nossa primeira aula. Então, no objeto de conhecimento, nós temos a formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento. E o detalhamento da primeira aula, nós temos pensamento espacial, onde vamos observar as categorias geográficas e raciocínio geográfico. Então, esse é o nosso objeto de conhecimento e detalhamento. Vamos aí à nossa primeira aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula, onde nós iremos aí relembrar algumas categorias geográficas, né? Conhecer cada uma delas, diferenciar também alguns conceitos que são muito importantes para a geografia, para a gente ter aí um melhor entendimento do que acontece no nosso planeta, o que acontece aí no âmbito local, regional, nacional, global. Então, para isso, a gente precisa conhecer essas categorias geográficas e diferenciar cada uma delas. Nós vamos iniciar observando aqui uma imagem. Nós temos, olha, a mudança da paisagem, uma mudança significativa aqui no estado do Amazonas, que foi a construção da ponte, né, muito conhecida aí como Ponte Rio Negro, né, como ficou conhecida pela maior parte da população. Então, a gente teve essa mudança dessa paisagem, inclusive juntamente com o Teatro Amazonas, né, um dos principais pontos turísticos agora do estado. Então, a ponte ela tem aí um pouco mais de 3 quilômetros, né, de extensão. Em alguns pontos, a largura dessa ponte a gente tem aí aproximadamente 20, 21 metros, em algumas extensões também de 22 metros de largura. E isso mudou, né, o cotidiano das pessoas que antes utilizavam ali meios de transporte diferentes para se locomover aqui, saindo de Manaus para outros municípios, como é o caso aí de Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, que a partir do momento da inauguração em 2011, aí, da construção dessa ponte, ela vai modificar também aí esse processo de movimentação, né, da população, de um município para o outro, né, da saída de Manaus para outros municípios ou até mesmo desses municípios vindo aqui para Manaus. Então mudou essa dinâmica do transporte. Então a gente já observa, além dessa mudança da paisagem, né, sobre o Rio Negro, a gente também tem essa movimentação, esse fluxo migratório, como a gente pode chamar, aí que vem acontecendo, né, desde ali o período de 2011 com a construção da ponte. E agora nós vamos observar também, olha, falando em mudanças de paisagem, a gente trouxe aí o nosso personagem da geografia, que é o Curumim, onde ele vai mostrar para a gente alguns pontos turísticos e aí a gente vai ver como é que era antes e como ficou depois, até mesmo para vocês refletirem aí as mudanças que ocorreram, por exemplo, na escola de vocês, ao redor da escola, no bairro, né, onde você mora, na sua própria casa, na sua cidade, de uma forma geral. Então vamos assistir. E aí, galera? Resolvi conhecer alguns pontos turísticos. Já peguei meu mochilão e já tô pronto para essa aventura. Vamos nessa? Partiu! Olhem só, galera. Estamos em Manaus, em frente à Ponte Benjamin Constant, mais conhecida como Ponte Metálica, inaugurada em 1895. Mas vocês sabiam que aqui nem sempre foi assim? Olha só, incrível, né? Agora vamos continuar nessa jornada? Oi, eu tô bem aqui, pessoal. Agora saímos da terrinha para desbravar outros lugares do Brasil. Estamos no Rio de Janeiro, em frente ao Museu do Amanhã, inaugurado em 2015, na Praça Mauá, área portuária revitalizada da cidade. O objetivo dele é fazer com que todos reflitam sobre o passado, o presente e o futuro da nossa sociedade e do planeta. Mas antes de revitalizarem, aqui era somente um atracadouro em frente à Praça Mauá.
Vamos conhecer mais um ponto turístico? Oi, galera! Sabe onde estamos agora? Se você falou São Paulo, acertou! Trouxe vocês para conhecer o Rio Tietê, que foi recurso natural muito importante no desenvolvimento da cidade de São Paulo. Infelizmente, hoje ele está extremamente poluído e rodeado por grandes avenidas e edifícios. Mas antigamente não era. Olhem só como era. Nossa, era um lugar muito maneiro. É isso aí, galera. Hora de voltar para a terrinha. Até a próxima. Fui! Muito bem, então vocês viram aí, né, o nosso personagem da geografia, que é o Curumim, saindo aqui do nosso estado, né, foi ali visitar um pouco dos pontos turísticos no Rio de Janeiro, em São Paulo, e mostrar as mudanças que ocorreram aí ao longo dos anos, né? Então, pontos turísticos bastante conhecidos, tanto aqui no nosso estado, quanto ali em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Agora vamos observar por que estudar aí geografia, né? Então fica aí esse questionamento para vocês. Espero que no final aí da nossa aula a gente possa compreender um pouco mais. E aí nós temos alguns pontos, né? Por que estudar geografia? Então eu coloquei 3 tópicos aí para vocês, olha. Primeiro a gente tem compreender aqui o espaço geográfico, né, onde nós estamos aí inseridos. Então, a partir disso, eu posso ali observar, por exemplo, as mudanças que ocorreram e compreender também o que vai acontecer. Nós vimos ali inicialmente a construção da ponte Rio Negro, né, aqui no nosso estado, e aí nós vimos também as mudanças, as configurações ali da paisagem que ocorreram em alguns outros pontos do Brasil, e a partir disso a gente consegue compreender um pouco mais aí do nosso espaço, né? O que aconteceu? Aquelas mudanças naquela paisagem, naquele espaço ali natural, foi ali um processo da própria natureza, foi o homem que modificou aquela paisagem. Então, inserir tudo isso, e aí nós temos um dos porquês, né, de estudar a geografia. O nosso segundo tópico, nós temos entender aí o mundo em que vivemos, né? Então, a partir dessas mudanças que eu coloquei aí para vocês observarem, a gente vai compreender e entender um pouco mais das mudanças que ocorrem. Inclusive, coloquei o questionamento para vocês no início da aula. O que vocês observam de mudanças no lugar em que você aí está morando, né? As mudanças que ocorreram ao redor da minha escola já mudou, como é que ela era ali há 5, 10 anos atrás, ali a praça do meu bairro, onde ali eu estou inserido, quais as mudanças que ocorreram. Então, a partir de tudo isso, a gente tem aí um pouco desse conhecimento. No nosso terceiro tópico, a gente tem, olha, evitar aqui o analfabetismo geográfico, né? Um termo que surgiu ali em meados do século XX nos Estados Unidos, o analfabetismo geográfico, né? Que era com relação a você ter ali um conhecimento um pouco da geografia, né? Além do seu país, né? Além ali do seu âmbito regional, local, ter um conhecimento. E esse conhecimento, gente, da geografia, ela não está ligada apenas a saber, por exemplo, o nome de um país, saber qual o continente que ele está situado e as capitais. Não é essa compreensão, tá bom? A gente tem nesse entendimento esses 3 pontos aí que eu coloquei, né? Compreender o espaço geográfico, saber compreender as mudanças que ocorreram ali naquele local e também entender o mundo em que estamos ali vivendo, tá bom? E aí nós temos, olha, o espaço geográfico. E aí nós vamos observar o que seria. Eu trouxe aí para vocês 2 imagens e nessas imagens a gente consegue observar um pouco das mudanças que ocorreram, né? Então nós temos ali a igreja, né, que é a Catedral de Santana, padroeira de Coari, que está localizado no município de Coari, aqui no estado do Amazonas, e aí nós temos a imagem no ano de 1910, né, o antes e o depois, né? Então a gente pode observar algumas construções ao redor da igreja, a mudança ali
ao redor nessa configuração da praça que foi construída. Então, todas essas mudanças que ocorreram desde o ano de 1910 até os dias atuais, né? Então, nós temos diversas mudanças. Se você for conversar, por exemplo, ali com os seus pais, com os seus avós, com os seus tios, vocês podem perceber, não a partir das imagens, mas sim a partir da definição, né? Como é que era a igreja aqui do meu bairro, como é que era a escola há 10 anos atrás, num período em que vocês estudavam, né? Então, nem sempre a gente tem ali as fotografias, mas nós temos ali a narração do que eles irão fazer, né? Das pessoas aí mais antigas, né? Como nossos tios, nossos avós, os nossos pais. Então, ele vai te demonstrar as mudanças que ocorreram dentro ali desse espaço geográfico, né? Como é o exemplo dessas duas imagens que eu trouxe aí para vocês. E aí nós temos, olha, o conjunto integrado aqui de paisagens, né? Então a gente vai verificar quais são essas paisagens, que elas são resultantes, gente, de fenômenos aqui da própria natureza, que são os fenômenos naturais. E nós temos também o quê? Olha, temos aqui a ação humana, tá bom? Que a gente pode chamar também de ação antrópica, certo? E aí nós temos esses dois elementos que vão resultar nessas mudanças de paisagens, né, do espaço geográfico, que também é formado por elementos, né? E aqui nós temos alguns elementos que a gente vai observar. Aqui eu trouxe para vocês, olha, poluição sonora, as relações aqui entre pessoas e instituições, que compõem aí também o espaço geográfico, correto? Então, nós vamos observar nessa configuração aí da paisagem, né, seja ela ali uma paisagem da natureza, uma paisagem natural, né, como chamamos, ou uma paisagem cultural. Então, essas mudanças aí que nós iremos observar. E falando disso, trouxe para vocês aí para a gente relembrar esses dois conceitos, né? Do espaço natural ou dos elementos naturais, né, que vão compor esse espaço natural, que ainda não sofreu ali a ação antrópica ou a ação do homem, né, a nossa ação, e os elementos culturais. Aqui a gente pode observar elementos da natureza, né? Então, produzido pela própria natureza, como a gente pode observar aqui essa imagem da floresta amazônica, e eu coloquei alguns exemplos, né, desses elementos naturais, como os rios e também a vegetação, tá bom? Então, são alguns exemplos para a gente diferenciar. E aí nós temos o cultural, ou como a gente pode chamar também de espaço cultural, espaço construído, modificado pelo homem, ou pela ação antrópica. Então, ele é aí construído pela ação humana, então ele vai ter interferência ali da ação do homem. E aí nós temos alguns exemplos, e trouxe para vocês também o Teatro Amazonas, né? Então, se a gente for pensar nessa área aí do Teatro Amazonas, como a gente viu ali o antes e o depois da catedral ali no município de Coari, a gente pode parar para pensar também como é que eram os elementos antes de ser construído aí o nosso Teatro Amazonas, né? É um ponto turístico bastante conhecido na nossa região e também mundialmente. Então, nós temos vários elementos aí, né, que foram construídos desde ali do período do ciclo da borracha até os dias atuais, as mudanças que vão ocorrendo ao redor ali do Teatro Amazonas, né? Então, tudo isso pela ação humana, tá bom? Falando nisso, nós entramos no conceito aí de paisagem, né? Então, nós vamos observar essa categoria geográfica, né, bastante estudada pela geografia. Trouxe algumas imagens para vocês observarem. E aí, nessas imagens, olha, a gente vai observar a configuração da paisagem, né, os elementos que a gente tem aí da natureza e também os elementos culturais, né, que foram ali modificados, construídos pela ação humana. Então, a paisagem, gente, ela pode ser definida como todos os elementos aí do espaço que os nossos sentidos conseguem captar, eles conseguem perceber e interpretar. Por muito tempo,
esse conceito, ele foi ali colocado apenas como tudo aquilo que os nossos olhos conseguem ver, perceber, né? Então, a partir disso, eu poderia, por exemplo, descrever ali a paisagem, mas ela não pode ser descrita apenas por esse sentido, tá bom? Aí dos nossos olhos. Eu posso perceber a paisagem de diversas formas. Por exemplo, quando eu fui visitar ali, conhecer São Paulo, uma coisa que me chamou bastante atenção foi a questão do barulho, dos carros, das pessoas na rua, a movimentação. Então, eu descrevo aquela paisagem a partir de outros sentidos, como a minha audição, a minha visão, eu consigo perceber aquela paisagem. Então, quando a gente observa essas duas imagens, eu posso descrever essa paisagem, aí eu tenho um rio, eu tenho as construções, as cores que fazem parte de cada um desses cenários, de cada uma dessas paisagens. Mas se eu estou inserida ali também naquela paisagem, eu consigo utilizar outras definições, até mesmo, por exemplo, o cheiro, né? Então eu vou ali num lugar, por exemplo, que tem um rio, um córrego ou um igarapé, como a gente chama aqui na nossa região, que está ali poluído, então ele vai exalar ali um cheiro, né? Um mau cheiro, por exemplo. Então eu posso descrever aquela paisagem também a partir disso. Então nós temos aí no conceito de paisagem, pode ser definida como todos os elementos do espaço, tá bom? Que os nossos sentidos eles conseguem aí captar, perceber e também a gente interpretar, tá bom? Aí nós temos a paisagem, ela é o resultado, olha, de todas as interações aí sociais, né, dentro da sociedade. Então a interação que eu estou tendo, ela também compõe aí, resulta, né, na paisagem e também da própria natureza, como foram os elementos que nós observamos anteriormente, tá bom? Os elementos naturais, os elementos culturais, os fenômenos naturais, né, que vão ocorrer em cada local, como as chuvas, os ventos, entre outros fenômenos da natureza. E aí nós temos também, olha, a paisagem e o tempo. E aí eu vou definir para vocês, olha, para a gente analisar nessa escala de tempo, onde a gente tem uma escala de tempo maior, né, ali que nós chamamos de tempo geológico, que seria a idade da nossa Terra, né? Então, a idade do planeta. Então, nós temos todas as transformações, como vocês podem observar aí na tabelinha, né? Em cada uma das eras, em cada um dos períodos, o surgimento de cada espécie, da nossa espécie também. E aí, nós temos todas as mudanças que o nosso planeta já sofreu, tá bom? Então, uma escala de tempo de aproximadamente 4,6 bilhões de anos, que é a datação estimada da formação do sistema solar, tá bom, gente? Então, a gente precisa observar isso. Então, nessa escala de tempo aqui, olha, de 4,6 bilhões de anos, tá bom? E aí nós vamos observar ali o período pré-cambriano, o cambriano, o surgimento das primeiras espécies, né, as primeiras formas de vida. Aí nós temos a mudança da era para a era mesozoica, né, para a era cenozoica, e o tempo de cada um deles, né? Aqui a gente tem, olha, 4,6 bilhões de anos e a mudança do tempo, tá bom? E aí até chegar ali ao período, né, ali o quaternário, neógeno, na era cenozoica, com as formas de vida que foram surgindo a partir de cada uma das mudanças dessas eras. Já o tempo histórico, gente, a gente vai observar, aí nós temos do surgimento dos seres humanos. No tempo geológico, a gente tem ali o surgimento, a datação, né, estimado da formação do sistema solar, e aí nós temos o surgimento do homem, né? E aqui, no tempo histórico, eu já vou contabilizar do surgimento do homem, né? Ali no período da pré-história, as mudanças que ocorreram na paisagem, de uma forma geral, no mundo, e aí nós temos o tempo dos seres humanos, né? Diferentemente do que a gente viu ali no tempo geológico. E aqui nós temos também, olha, uma diferença que a gente geralmente vai contar em décadas ou século, né? E aqui nós temos a pré-história, 4.000 antes de Cristo, né? Nós temos o surgimento da escrita,
logo depois a Idade Antiga, né? E a gente tem alguns marcos na história, como a queda do Império Romano do Ocidente. Em 1453, a tomada de Constantinopla pelos turcos. Aí nós já vamos ter a Idade Média. E nessas contagens, né, a gente tem décadas ou séculos, a Idade Moderna, como a Revolução Francesa, e a Idade Contemporânea, né? Então, nós temos atualmente o que chamamos aí, onde eu enumerei para vocês no número 5, a Idade Contemporânea, já nesse tempo histórico, certo? E aí agora a gente vai observar, a partir desse momento, né, que a gente viu aí a diferença entre a paisagem com relação ao tempo geológico e ao tempo histórico. Então, vamos assistir. Bom, eu passei grande parte da minha infância e adolescência morando no bairro da Compensa. Então, a Compensa, que eu lembro quando era criança, era um bairro pequeno, apesar de eu lembrar que ele sempre foi muito populoso, mas era um bairro pequeno, com poucos comércios, e a lembrança que eu tenho é dele ter crescido muito e expandido essa parte de comércio, com muitas lojas, né? Padarias, pequenos comércios de supermercado. Também tenho muita lembrança dos espaços sociais do bairro. Por exemplo, foram criadas com o tempo algumas praças, né, para as pessoas se socializarem. Então, eu também tenho muita memória disso, das pessoas irem para essas praças, né, se socializar, as crianças, levar as crianças para brincar, né. O bairro da minha infância foi o Planalto. Ele é composto de vários conjuntos, como Campos Elíseos, Belvedere, e também Bela Vista. Foi que nas ruas principais, eles eram compostos de bastante casas e com o decorrer foram se tornando pontos comerciais, principalmente nas ruas, né, mais movimentadas. Lembro também que quando criança, todo mundo, os vizinhos se encontravam na rua para brincar de bola, a criançada toda ia para a rua, bicicleta, patins, era a sensação. E hoje em dia não se pode mais fazer isso por conta que se tornou perigoso. Durante a minha infância eu passei por alguns bairros, mas o bairro que eu passei mais tempo, e inclusive é o bairro que eu moro até hoje, é o bairro da Alvorada. Quando eu cheguei no bairro, ele já era um bairro bem desenvolvido, mas ele ainda tinha algumas áreas assim com bastante mato e não tinha tantas construções como hoje, né? Então, algumas áreas que eram áreas verdes passaram a ser praças, ganharam mais urbanização, não é? Faltavam algumas ruas serem asfaltadas, faltava esgoto. Isso, com o passar do tempo, foi mudando, né? Foi chegando o saneamento. E algumas áreas também se tornaram áreas mais comerciais e não mais áreas residenciais, não é? O bairro foi ficando bem mais, como eu posso dizer, urbanizado. Muito bem, então a gente observou aí as mudanças, né, que ocorreram nos bairros, né, da Alvorada, Planalto e também da Compensa, alguns bairros aqui de Manaus. Agora vamos à categoria aí de lugar, né? Aí a gente vai observar o conceito, que é uma parte ou porção do espaço geográfico, né? Que a gente já observou ali inicialmente, tá bom? Que assume grande significado por ser aí o nosso espaço, olha, de vivência, né? Inclusive aí o bairro, no vídeo que a gente viu, né? Colocaram ali esse momento de vivência, como brincar ali na rua com os coleguinhas, e as relações que mantemos com outras pessoas, né, com a sociedade aí no nosso dia a dia, que é a paisagem, cuja paisagem, né, conhecemos dela fazendo parte e também interagindo aí com essa paisagem, tá bom? Ainda no conceito de lugar, olha, a gente tem algumas imagens para vocês observarem, né, as crianças brincando ali de bola, nessa vivência, né, com a sociedade, ali com a paisagem que está inserida. Criamos aqui
uma identidade, né? Então, nessas imagens, cada um cria ali a sua identidade com esse lugar, né? Com esse espaço de vivência, que possui importância e significado para cada um deles aí, como vocês podem observar, né? E também para cada um de vocês, nos lugares aí que vocês estão inseridos dentro do espaço geográfico. E na relação com o lugar que as pessoas ou as sociedades, né, constroem ou produzem aqui, o que a gente viu lá inicialmente, né, do nosso espaço geográfico. E aí eu trouxe para vocês, olha, uma imagem, né, de um lugar que foi muito importante para mim, né? Como vocês podem observar lá ao fundo, tem ali uma casinha de madeira, e nessa casa de madeira ela tem uma grande importância para mim, que é um lugar onde eu construí a minha identidade, é o lugar onde eu nasci, que fica localizado aqui no Amazonas, no município de Itacoatiara. E esse lugar, esse espaço, ele está inserido dentro de, que chamamos aqui de uma vila, né, que é a Vila do Novo Remanso. E a minha avó, dentro desse conceito, né, de lugar, desse momento aí de vivência, a relação que ela tem com esse espaço, ela acabou deixando ali essa casa, né, pelo significado que ela traz ali, não somente para mim, mas sim como para toda a família, né, como os meus primos, as férias que passamos ali por muitos anos e que também as outras gerações estão vivenciando, construindo identidade e tendo essa relação aí com esse espaço. Temos também o conceito aí de território. Então, a gente vai observar, olha, que é o espaço de um estado ou país, né? Então, a gente observou ali espaço geográfico, a gente viu paisagem, vimos o lugar e agora o território, né? Que também estamos inseridos nele, que é o espaço de um estado ou país, e ele vai ser delimitado por fronteiras, onde o estado ele exerce ali a sua soberania, né? Aqui eu coloquei, olha, a tríplice fronteira, né? Como Colômbia, Brasil e Peru, e cada um deles exercendo ali a soberania com relação aos seus espaços. Aí mais um mapinha para vocês observarem. Nesse mapa a gente tem aí a fronteira, né? Aqui, bastante conhecida, que é Colômbia, com o município aqui do nosso estado, tá bom? O município do Amazonas, tá bom? Que é o município de Tabatinga. E aí a gente vai observar cada um desses espaços, apesar deles estarem ali localizados bem próximos uns com os outros, gente, mas cada um exerce ali o seu poder, a sua soberania, cada um espaço desse tem as suas próprias leis, tá bom? Apesar dele estar separado ali, seja por uma fronteira natural, uma fronteira construída pelo próprio homem, mas cada um dos estados exercendo a sua soberania, tá bom? E agora a gente vai observar, olha, a gente trouxe aí para vocês o nosso mapinha. E nesse mapa, olha, eu vou mostrar aqui, a gente tem a América do Sul, e aí nós vamos ampliar, nós temos o nosso país, né? Então a gente tem aí o Brasil, cada uma das suas fronteiras delimitada. Aqui, olha, o nosso estado do Amazonas, colocando aí para vocês, e as fronteiras que a gente viu ali no mapa anteriormente, que no caso aí, com o país aí da Colômbia, Peru, entre outros países. Então, cada um desses países, aqui como a Venezuela, a Colômbia, fazendo fronteira aí com o nosso país, tá bom? Seja mais ao norte ou mais ao sul, como é o caso aí da Bolívia, Paraguai, Uruguai, fazendo fronteira com o nosso país, mas com outros estados do Brasil, além aí, é claro, do nosso estado do Amazonas, né, que a gente viu lá inicialmente. Então, cada um deles exercendo a sua soberania, seja na fronteira com o Brasil, né, dos países da América do Sul, ou ali até mesmo com outros países. E aí nós temos o conceito de território. Nós vamos observar que ele pode ser aplicado a outros espaços onde existem aí limites ou fronteiras, né, seja ela oficial ou não, e um sujeito ou agente que vai controlar. E aí eu coloquei um exemplo que são os povos indígenas, como vocês podem observar aí no mapinha. Então, eles têm ali os seus territórios, né, os seus espaços delimitados, como a gente pode observar aí nesse mapinha. Nesse mapa a gente tem a população, né, indicando e o espaço de cada um deles, certo? Temos também
Dentro das categorias, a gente vai observar a região. Então, a gente vai observar na imagem, olha, a região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. E aí nós observamos, dentro de cada um desses espaços, dessa regionalização, as características de cada uma delas. Vamos agora ao conceito de região, que nada mais é que a área da superfície terrestre que apresenta características próprias, que eu vou regionalizar, certo? Então, cada uma dessas regiões possui ali características próprias e particulares das demais. Então, eu vou separar ali um espaço em regiões, né? No caso, eu peguei o território do Brasil e separei em regiões. E com o avanço da globalização capitalista, né, as regiões elas se modernizam, estabelecem ali cada vez mais relação uma região com a outra, né? E a gente tem aí a redução do isolamento, diferenciação entre essas regiões, né? Então, uma região, por exemplo, interagindo ali com a outra. E agora a gente vai assistir um vídeo mostrando aí as regiões e algumas das cidades e também apresentando os seus pontos turísticos. Vamos assistir. Muito bem, então essas aí foram algumas imagens para vocês conhecerem um pouco mais das regiões. Aí espero que tenham gostado da nossa aula e até uma próxima.